Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio da Saga Top 11, que a gente tem recebido muitos elogios. Aí quem está acompanhando está se amarrando realmente no quadro, porque é um quadro diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Onde a gente está buscando os 11 melhores jogadores por posição em determinada categoria, que nessa primeira temporada é relacionada à seleção brasileira. Nós já passamos da Copa de 82 no último episódio e hoje a gente vai ter um enfrentamento dos nossos 11 ideais até o momento, até a Copa de 82, enfrentando a seleção de 86, né, que foi eliminada pela França e que, creio eu, que a gente entra num momento agora de decadência do futebol brasileiro. E aí eu queria ouvir meus colegas de mesa aí se eu estou fazendo uma leitura errada ou não. Então hoje tenho comigo aqui Emerson Moraes, o Mercim está com a gente de novo, Tarcísio Dalpra, Matheus Pacheco e Josélio Júnior, o Mito. Vocês comecem aí as considerações iniciais de vocês, se a minha leitura é errada, que a gente entra numa decadência do futebol brasileiro a partir desse momento da Copa de 86. A gente vai comprovar o final de hoje, né? Creio eu também, que a gente tem um período de entre-safra aí até 94, 98, mas é a minha impressão também. A gente vive muito a bad, né, de não ter ganho a Copa de 82, e aí fica naquela desilusão, aquela decepção amorosa de que, não tem jeito. E aí, assim, também vejo muito essa questão de um declínio, né? O que você acha, José? Olha, é um declínio, acho que conceitual, não é nem de jogadores, né? O conceito de jogo do Brasil entrou em declínio a partir de 82. Não sei se foi o conceito que entrou em declínio ou foi a influência do futebol italiano que prevaleceu no nosso futebol, né? Pois é, você olha o meio de campo de 86, você vê que o Tele se rendeu um pouquinho ali. A proposta que ele tinha de 82, de um meio de campo totalmente técnico, para um meio campo com dois caras marcadores, dois caras mais físicos, enfim. Então, aí se você começar a analisar o contexto que o futebol vivia no momento, você entende que foi influência do meio que ele fez. Foi. O futebol italiano estava no auge, a Bandeirantes transmitia jogo italiano domingo, de manhã, de tarde, de noite. Sim. A Itália contratava todo mundo do futebol do mundo inteiro, quer dizer. Sim. Então, a decadência do futebol brasileiro é esse contexto aí. O que o pessoal acha da Premier League hoje, né, José? O italiano era muito mais forte naquele momento. José, você acha que, por exemplo, quando surge lá o Gullit, Van Basten e o Rijkaard, eles vão quebrar um pouco a ideia da Itália, né? Porque, assim, o Milan monta um timaço naquela época. E aí, realmente, você vai contra um pouco a ideia do futebol italiano, né? Que aí a Itália começa a perceber o seguinte, ou ela muda, muita gente fala que depois, né? Que aí você teve os embates do Napoli com Careca, Maradona, Alemão, Gullit, Rijkaard e o Van Basten. E aí muita gente fala que o futebol italiano começa a entender que não teria como se adaptar a esse novo estilo. Você acha que a ideia da Holanda, daquele futebol da Holanda que tenta voltar, quebra um pouco o futebol italiano? A própria ideia de abandonar a transmissão? Mas então, eu não sei se foi o Milan que influenciou a Holanda ou se foi a Holanda que influenciou o Milan, porque o time do Milan, o trio de ouro do Milan era a seleção da Holanda que foi campeã da Euro. Exatamente. Quer dizer, então é tudo um contexto, né? Eu acho que isso atrapalhou muito o futebol brasileiro, cara. O 82 ter perdido. Ô, Messi, você acredito que a Copa de 86 você vivenciou bastante, né? Qual era o clima, assim? O brasileiro, ele realmente teve aquela desmotivada grande por conta da derrota para a Itália, em 82? Rafael, eu não percebi muito isso não, cara. A questão da Copa do Mundo, assim, ela foi muito... como é que eu vou dizer? O período anterior à Copa do Mundo continuou do mesmo jeito, entendeu? O pessoal falando muito Copa. E a questão do Tele, cara, ter mudado, eu acho que nem foi muito ele ter mudado por conceito próprio, não. Eu acredito muito em função das lesões, dos jogadores que chegaram em condições físicas muito ruins. Porque se você pegar a eliminatória da Copa de 86, o time era praticamente o mesmo de 82,
com a entrada do Renato e do Casagrande na frente, entendeu? Mas o meio de campo era Cerezo, Sócrates, Zico, Júnior, Leandro, Oscar, aí Luizinho acho que jogou também, depois que entrou Edinho, mas vários jogadores desses machucaram. O Cerezo machucou, o Falcão chegou na Copa muito mal fisicamente, entendeu? O Zico machucado. Aqui vale ressaltar o seguinte, para não passar despercebido. Em 78, 82 e 86, o Brasil teve uma derrota nessas 3 Copas, cara. Uma derrota. Verdade. Saiu invicto em 86 também. Perdeu nos pênaltis. Eu acho que não jogou mais nem 20 em minutos 90 naquela que começa derrota essa dos questão pênaltis, de... jogou muito, né? Oi? O Zico jogou 20 minutos daquele jogo contra a França e jogou muito, né? Foi, jogou muito. O Brasil jogou muito bem contra a França, mas chute máscara. O time da França era muito bom. Campeão da Euro 84, um time que já vinha junto desde 82 praticamente. Meio de campo muito bom. Falcão e Zico jogaram muito pouco tempo, né? Eles sempre entravam no finalzinho, mas jogavam poucos minutos, né? Então vamos começar nossa disputa aí. Vamos lá. Ver o que vai dar essa brincadeira aí. Eu tô achando que hoje é um dia que não vai dar muito jogo. 11-0. Vamos ver o que vai dar isso. Então, galera, começando mais uma disputa, dessa vez a seleção brasileira, né, das Copas até 82, enfrentando a seleção brasileira de 86. Então, começando no gol, a gente vem desde o primeiro episódio com o Gilmar ali segurando as pontas ali o nosso arqueiro, e dessa vez enfrentando o Carlos. O que vocês acham? Carlos é um azarado, coitado. Eu ia falar isso, cara. Um azarado. Carlos. Coitado, é muito azar. azar. Bom goleiro, tá? Bom goleiro, mas muito azar, ué. Então... Cagado demais, cara. Não, aquele pênalti que a bola bate na trave, na costas dele, cara, pô. Pior do que aquilo, só aquele do Castro contra o Fluminense lá, cara. Ele bate, a bola, sei lá, sobe, volta, troço esquisito aqui. Eu vou de Gilmar, né? Gilmar também, pra mim é Gilmar, sem pensar. E era pro Carlos estar em 82, né, cara? Era pro Carlos ter disputado a Copa de 82. Ele tava, né? Ele tava no banco, né? Então, pra ser titular, Valdir Pérez, você fala, né? Ele poderia ter uma carreira diferente se ele tivesse jogado em 82. Mas, azarado. Coitado, cara. O Carlos é a maior revelação da história da Ponte Preta, vocês acham? Não sei, cara. Tem muito jogador. Teve cara, gigante aí, cara. Oscar, o Luiz como é Fabiano. que chama aquele camisa 10, cara? De Adrianinho. De cá jogava muita bola, cara. Mas acho que de O Zenon jogou repercussão, na Ponte assim, Preta, não jogou? Zenon no Guarani, né? Guarani. Acho que de renome, assim, é Carlos e Luiz Fabiano, cara. Não, tem gente boa aí. É o Oscar, cara. Oscar. O Oscar começou na Ponte. Foi? Eu não sabia. Foi. José, você vai de Gilmar também, né? Vou manter meu voto aí. Na lateral direita, pessoal, a Copa de 86, quem joga a maior parte dos jogos é o Josimar, né? Então é ele. O Edson machucou no primeiro jogo. Agora, qual lateral faz 2 golaços em Copa igual o Josimar? Exato. Exatamente, os gols que o Josimar Isso é fato. faz é louvável. Nego fala do Casaberto, mas os 2 gols que o Josimar faz é absurdo, cara. Pô, tem um que é foda, né? Que isso, é um balaço, né, filho? Fenômeno de gol, tá? Artilheiro. Lateral. Tem o dobro de gols do Gabriel Jesus. Dobro não, né? Tem gol. O Gabriel Jesus não tem nenhum, foi mal. E aí, José, dá jogo ou não? Dá não, né? Dá não, tem como não. Tem como não, não existe. Posso pular então, gente? Depois que ele ganhou do Leandro, ele ganha de todo mundo, cara. Pois é. Agora, nossa dupla atual é Bellini e Oscar. E quem vai disputar é a dupla que jogou
todos os jogos da Copa, que é Júlio César e Edinho. Vocês lembram do Júlio César, gente? Eu lembro, cara. Eu gostava muito dele, chutava muito, era um cara... Chutava pra caramba mesmo. Um bom zagueiro, viu? Também é um cara que ficou assim, rotulado pela Copa, era um bom zagueiro. Essa seleção aí, se você pensar bem, ela tinha tudo para ganhar essa Copa aí, cara. Também. É a seleção forte. Sim, muito boa. Em alguns pontos, é o que o Mercinho falou, se não fossem as lesões, eu acho que a gente tinha chances ainda maiores. Cara, muito jogador machucou. O Moser era titular, machucou, entendeu? Eu mantenho o Bellini e vou de Edinho. O Edinho era um zagueiraço também. E aí, Matheus? Eu mantenho a dupla pré-86, Oscar e Bellini. Daltra? Eu mantenho Oscar e Bellini também. Mercinho? Eu vou de Oscar e Edinho. Caramba, hein? O que aconteceu agora? Deu Oscar e Bellini, né? Oscar e Bellini, 3 votos cada um, certo? Porque os dois trocaram, o Edinho, o Josélio e o Mercinho trocaram um cada um. Isso, o Bellini ficou com 3, Oscar com 3, Edinho com 2. Então mantém isso. Bellini e Oscar. Show? Isso. Uhum. E aí? Cara, tem muita gente que acha o Branco um dos maiores laterais da história do Brasil, viu? Eu já vi algumas pessoas. Por exemplo, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, lateral, campeão do mundo, ele fala que, para ele, o maior lateral da história do Brasil é o Branco. Ai, tu é teimoso, hein, Rafael? Você temou que era o Júnior, né? Eu te falei que não era. Eu temei que o Júnior jogou a Copa de 86. Ele jogou no meio campo, cara. O Branco foi muito bom, né, cara? Eu gostava muito dele, cara. O Branco era muito bom mesmo. Ô, gente, como a gente fazia lateral bom e que chutava pra cacete, né? A gente não faz nenhuma coisa, né? Já reparou isso? Mas o lateral bom, cara, ele, in natura, ele tem que bater bem na bola, senão ele tá morto. Pois é. Agora, olha hoje em dia os nossos laterais aí. Não, sério, cara. Nossa seleção brasileira hoje, a tendência é que o titular seja o Alexandre. É muito ruimzinho. Não e a dá, gente Ô, Rafael, tinha o Branco e nessa época tinha mais quem? Era só o Branco, cara. 86? Tanto é que Josimar, questionável, foi na Copa. Lateral, historicamente, é uma posição... Mas você tinha o Júnior, né? O Júnior jogou no meio, mas ele podia jogar ali. O Jorginho já estava jogando bem, já também, na direita. Já, né? o Adalberto. Tinha o Leandro. O Leandro também, não foi. cara, Flamengo. O Leandro não foi por causa da briga lá com o Renato, né? O Pelé não levou o Renato, aí o Leandro comprou a briga. Vocês adoram fazer fofoca. Por que teve a briga mesmo, o pessoal mais novo? Conta pro pessoal aí por que teve a briga, o pessoal mais novo, que às vezes não sabe da história. Conta-me assim. O quê? Do Leandro e do Renato? A galera saiu pra balada no dia de folga, entendeu? E o Leandro tentou pular o muro de volta, não conseguiu, cara. Aí entrou pela porta da frente, o Renato acompanhou ele, o resto tudo pulou o muro, cara. Entendeu? Só que quando eles estavam entrando, o Tele viu eles entrarem. O Tele pegou os dois de bode expiatório, entendeu? Como ele não tinha reserva pro Leandro, ele manteve o Leandro e cortou o Renato. Aí o Leandro ficou puto e não foi. E o Leandro decidiu não ir no dia do embarque, cara. O Zico e o Júnior saem, vai lá na casa do Leandro. E errados estão os outros que pularam o muro e foram para a Copa como se nada tivesse acontecido. Exatamente, eles entraram pela porta da frente. Isso que o Leandro fala até hoje. Eu vi a entrevista do Leandro com o Benjamin Bach, né? Ele fala exatamente isso. Ele fala, ó, eu entrei pela porta da frente. Eu e o Renato. Teve gente que fez coisa pior do que a gente e pulou o muro e foi para a Copa, como se nada tivesse acontecido. E tem gente que acha que é só o Neymar que faz zoeira, só o Neymar que faz guerra. Ih, rapaz, essa seleção de 82, 86 aí tinha uma galera pesada, cara. Agora é pesado, né? Condicionamento físico. O Leandro do Renato não consegue pular um muro, eles puxam a Copa. Você imagina quantas bebês, cara. Exatamente. Aqui, menção honrosa ao Branco, vamos seguir, não é isso? Ou estou errado? Sim. Não tem jeito, né, cara? Tá. Aí o Cerezo não foi para a Copa, né?
Machucou. E quem jogou foi o alemão, que também vai jogar a próxima Copa, né? O primeiro volante era o Elzo, não? Era o Elzo, o primeiro era o Elzo. Jogava Era com o dois, Elzo né? o primeiro. Jogava com dois. Era né? Elzo e Alemão. Os dois são marcador, né, o Messi? Então vai perder mesmo. É isso que eu tô falando. No final das exatamente. contas, esse é o ponto que eu acho que houve uma diferença grande no posicionamento do Tele. Porque ele joga com o alemão e Elzo. Ele joga com dois volantes de contenção total, cara. E por mais que tenha tido muita lesão, você tinha Adílio. Você tinha gente que podia jogar ali. Tinha um Andrade. Não, mas o alemão jogava, cara. Ele não era esse volantão, não. Demais, cara. O o Careca, alemão era bom também de bola. jogava, mas era marcador, cara. O alemão Careca e o Maradona falam que, na verdade, o Napoli rodava muito por causa do alemão, né? De fazer O alemão jogava demais, cara. Não, o alemão é um baita volante, mas ele nem chega perto, por exemplo, das características do Falcão. Não, sim, com certeza. Mas você vê que o Falcão foi reserva dele, eu acho que nem teve questionamento, não, cara. Porque a fase dele era muito boa. Jogava no Napoli, né, pô, também. O Falcão tava mal, já tinha voltado pro São Paulo, tava mal, cara. Aqui dá jogo de Cerezo e alemão, o que vocês acham? Eu vou de Cerezo. Eu vou também. Beleza. 4-0. Se invertesse, não ia mudar nada se fosse o Elzo aqui, né? Não muda não. Não. E se fosse Falcão contra Elzo ou Falcão contra alemão, também dá Falcão. Porque depois que o Falcão tirou o Gerson, você perder para alguém... Não, tem que ser Falcão e Falcão, né? O Falcão na Copa de 86, né? Um outro... Show. O Zico, na Copa de 86, acaba não conseguindo jogar, né? Ele entra em alguns minutos. E o Sócrates que joga ali a Copa toda. Eu vou morrer com essa mágoa, cara. O Sócrates me perde um gol na prorrogação contra a França, pelo amor de Deus. Eu vou morrer com a mágoa do Zico ser pequeno na Copa do Mundo, cara. Pô, e ele machucado jogou pra caramba. Pega os 20 minutos finais do Brasil e França, quem nunca viu. O futebol foi muito ingrato com ele, vai ser ingrato com o Messi da mesma forma. Tem um amigo meu que toda vez que ele fica embriagado, ele fala essa frase, ele copia, né? Se o Zico não ganhou a Copa, azar de quem, Messinho? A Copa, né? A diferença é que o Zico na Copa, ele sempre joga bem, José. Ele pega os jogos. Mas, pô, olha os dados dele na Copa, cara. Chegou a ser reserva. Não, só é Infelizmente, 88, né, cara? Infelizmente, uma mágoa que eu tenho, assim, uma mágoa pelo futebol, sabe? Eu acho que às vezes, cara, o grande precisa ganhar para ele ser... Às vezes não, José. Sempre. Chancelado. Às vezes. Sempre, né? O Zico só não é do tamanho do Pelé porque ele não ganhou Copa, cara. Senão ele ia ser do mesmo tamanho do Pelé, cara. Mesmo tamanho eu acho que não, mas ele ia ser muito maior do que ele é. Mas enfim, dá jogo, gente? Não é só rosa pro Sócrates aí, mas... Isso é uma honraria pro Sócrates ser comparado com o Zico, pô. O Júnior jogou no meio campo, já com uma barriguinha de chope. Piada isso aí, ó. Olha a barriguinha. Você acha que ele tinha bebido um pouco? Inchado pra caralho. Rapaz, e ele jogou muito em 86, tá? Ele sempre jogou muito, Messi. Eu nunca vi o Júnior jogar mal, sério mesmo. O Júnior era um monstro. Então, como a gente sempre faz quando disputa com o Pelé, é só um comentário mesmo sobre o Júnior. Jogou muito. O Júnior era um monstro, cara. Ele era foda. E na Copa de 86, se vocês lembrarem, o Casagrande começa como titular. Essa foto aí é de 90 do Miller, tá? Não é? Ele era cabeludo em 86. Esse uniforme ainda é de 90. É verdade. Mas o Casagrande, como ele começa titular, mas ele é o Casagrande, assim, eu acho que o Casagrande nunca foi um jogador de seleção, mas tudo bem. Também concordo. Ele perde a posição para o Miller, né? Ele vai sendo substituído nos primeiros jogos, por fim, ele ganha a posição e fica titular. Eu acho o Miller um dos atacantes mais geniais que eu já vi jogar, cara. Achava ele foda, né?
Principalmente Cara, no eu final lembro da do carreira. Miller. Hein? Eu vi o Miller jogar no Tupi, cara. O Aqui no Miller estádio também, municipal, no meio daquela cabeça de bagre todo, o cara era diferenciado, assim, um absurdo. O jeito que o cara pegava na bola. Assim, Não, o tinha final de Não, carreira muito anos de de luz de Cruzeiro, diferença. cara, o que esse cara jogou de bola. O Miller era bom demais. Gente, o Miller, quando pega aquele time do São Paulo do Cilinho, Miller, Silas e o Pita, o que é aquilo, gente? A ideia do futebol bonito de se ver, gente. Ele foi em 3 Copas, rapaz, o Miller. Foi. Foi. Ele era um monstro, eu achava o Miller um Muito cara bom. fantástico. Muito bom. Enfim, dito tudo isso, Né? Ficamos quem vai com- votar nele, né? Não tem jeito, né? Não dá de Aqui, vocês viram o Garrincha jogar na Copa 62 esses dias? De não. Teve- Passou no Sport TV, é absurdo, cara. É absurdo, cara. É absurdo. Eu acho o mais absurdo, sabe o que, José? Esses caras, eles criaram, velho. Entendeu? O que o Pelé e Garrincha fizeram, qualquer cara hoje, para chegar no nível desses caras, é muito complicado, porque no final das contas eles vão estar replicando o que eles já fizeram lá atrás, cara. É Eles complicado. desbravaram mesmo, né, cara? Ué. Entendeu? O próprio Newton Santos também. Aqui, a gente já passou por 10 posições e a Copa de 86 não nos deu nenhum atleta até o momento. A pergunta Posso começar? vai terminar sem nenhum ou a gente vai ter um integrante aí com um cracaço, que é o Careca? E aí, Mercim, Reinaldo ou Careca? Pode começar? Então, olha só. Seguinte. Tecnicamente falando, não tem como comparar. Entendeu? Não O tem? Reinaldo é muito mais jogador. Não. O Reinaldo, para mim, é muito mais jogador tecnicamente. Entendeu? Agora, cara, em seleção brasileira, eu ficaria com Careca, cara. Em jogos da seleção, entendeu? Em 78, o Reinaldo não foi bem, já estava também, né, vindo de lesão, né? E o Careca em 82 ele seria titular, né? Mas machucou na véspera da Copa. Em 86 ele fez uma excelente Copa. Em 90 de novo. Então, assim, em seleção brasileira, eu votaria no Careca, mas para mim o Reinaldo, tecnicamente, é mais jogador. É tipo a gente falou do Leandro e Carlos Alberto Torres. Eu acho que é a mesma coisa. Exatamente. Então eu vou de Careca, tá? Por causa disso. E aí, Dalpo? Eu vou de Careca também, exatamente por isso, até para ser coerente com a análise que eu fiz do Leandro e do Carlos Alberto lá atrás. E eu tenho uma memória do Careca muito rica na seleção também. Ele foi, durante muito tempo, o grande centroavante de referência da seleção brasileira para a geração. 94 era para ir ele, não o Romário, né, cara? Exatamente, até 94, né, cara? Então foi um período muito Dependendo longo do Parreira, essa... não tinha Romário em 94 e tinha Careca. Exato, Careca. Então, por essa hegemonia durante tanto tempo à frente da seleção aí, eu vou de Careca também. E aí, Matheus? Como referência, você vê o Reinaldo como referência para muito atacante. O próprio Romário fala. Mas a gente está falando aqui escolher, né, a seleção dos 11 de todos os tempos. Né? Para a seleção, realmente, eu acho que assim, o Careca ele faz muita diferença. Eu acho que o Reinaldo ele é uma referência para quase todo atacante. Mas na seleção, depois que o Careca joga, muita gente, muito atacante, Romário vai considerar o Ronaldo fenômeno, o Careca como diferenciado. Se eu estou escolhendo, igual a gente estava colocando aí, o Messi falou algo que é fantástico. O Reinaldo é genial. Tecnicamente é absurdo. Mas a nível de seleção de rendimento, eu tenho medo de chegar na hora do Elano, né? Quando falar que o Elano na seleção joga bem. Vai chegar, no momento vai chegar. Dá muito medo, mas de certa forma, galera, o Careca, eu acho que, igual o Dalbro falou, uma referência de jogador, né? De centroavante, sabe? E aí, José, vai ser 4-0? O Careca era para ter disputado 4 Copas do Mundo, cara. 82, 86, 90 e 94, cara. Ele E participou sempre do ciclo de 4 Copas, né? Assim, o Reinaldo ele é inquestionável, né? Assim, talento, mas foi uma carreira muito curta também, né?
E na seleção não foi essa carreira grandiosa que ele teve no Atlético, né? É um cara que Assim, deixa a seleção de lado, né? Repararam como a gente já viu casos como esse aí repetidamente? De jogadores super talentosos, mas que não usaram do talento da forma que poderia ter usado e obviamente, ter sido muito maior. Agora que vai chegar um período que a gente tem a nossa memória mesmo, a gente vai lembrar de vários, rapaz. Jogadores que nem sequer foram em Copa. E isso é assustador, cara. Doideira, né? Bom, o treinador é o mesmo, então eu acho que o treinador Tele de 82 é melhor que o de 86. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que o 86 talvez ele tenha se rendido um pouquinho que seja, ele se rendeu à ideia do resultado e traiu um pouco aquela ideia dele de 82 do futebol total. 86 o Bebeto podia ter ido. O Bebeto deveria ter ido. Você ia arrebentar o Flamengo também, né, cara? Por quê? Uai, porque a princípio, né, seriam 4 jogadores do Flamengo convocados. Foram 4 jogadores do Flamengo convocados. O Leandro, o Moser, o Sócrates e o Zico. Não, Sócrates e o Zico. O Júnior estava na Torino. O Júnior estava no Torino. Então, eu acho que por isso que ele não levou o Bebeto, entendeu? Só que aí depois... Não, Ué? Nessa época o Elzo jogava no Flamengo também, cara. Quem? Não, o Elzo estava no Atlético, não, José. O Elzo? Pesquisa aí. O Elzo jogou no Flamengo, não, você está confundindo. Cara, eu acho que quando o Elzo foi na Copa, ele jogava no Flamengo. Não jogou no Flamengo, não, só. O Elzo jogou no Atlético, não jogou no Flamengo, não. Jogou um período curto, cara. Não, senhor, não jogou, não. Você está confundindo com o Helder, não? Não. Mas vai lá, continue aí. Então, eu acho que é um dos motivos de ele ter levado o Bebeto, cara, porque o campeonato continuou rolando durante toda a preparação da Copa do Mundo. Ele jogou no Flamengo, não, José. O Elzo, não. Jogou, não. Pesquisa aí. Jogou no Internacional, Atlético, em 86 estava no Atlético. Foi pro Benfica, volta pro Palmeiras e aí depois só joga em time pequeno. Então tô fazendo confusão. Não sei onde que eu li isso. Namora a Luísa Brunet? Que é isso? Não bate, né? É verdade, namorou a Luísa Brunet. É mesmo? Namorou a Luísa Brunet. Isso nem o Renato conseguiu, ele conseguiu, cara? Conseguiu. Pô. O Matheus o Renato era para ter ido. Léo Dias, não, o Renato era para ter ido. Renato tinha que estar lá. Renato, Bebeto. Pô, tinha muita gente boa. Aí você abriu mão do Renato, porque ele foi dar uma brincada. Para jogar com Casagrande é brincadeira, cara. É sacanagem, cara. Pô. Entendeu? É foda. Edivaldo também do Atlético tinha mais Mineiro. gente, tá? Tinha Giovani no Vasco. Giovani tava jogando uma bola absurda. É o que eu tô falando de meia. Olha aí como é que você não precisava ter Elzo e Alemão. Delay no Fluminense. Tinha muita gente boa, cara. Bom, então, para não falar que foi cara de gato, a gente teve o Careca honrando a seleção de 86 e mudando apenas o centroavante da nossa seleção. Então, semana que vem, a gente vai ter o embate com a seleção do Dunga, a famosa era Dunga. O Pelé vai de atacante, né? O Pelé tá jogando que a gente está num formato de 3 meias, o Pelé é o primeiro atacante, Garrincha, nesse momento Careca. Eu quero ver a opinião de vocês de agora para frente aí. Agora é a minha primeira Copa com uma memória vívida de fato. Sem ser reprise, né? Eu também. Sem ser reprise, exatamente. 90. Lá no final eu vou fazer minhas considerações, tá? Agora, gente, já deixando para a gente conversar no início do próximo episódio. A atuação do Brasil contra a Argentina em 90, em que a gente é eliminado, a gente jogou muito mais que a Argentina. Foi uma Argentina, né? Hein? Só deu o Brasil. Nossa, foi um massacre, cara. Mas a primeira fase foi muito ruim. Muito ruim. A primeira fase o time jogou muito mal. Bom, maravilha. Rapaz, 90 e 94 são Copas que a gente tem que esquecer, rapaz. Riscar do cronograma. Riscar. 94 pode esquecer, não, cara. Porra, riscar, cara. Futebol horroroso, cara.
É, mas o Romário... Eu volto e meio, eu fico meio angustiado aqui. Eu coloco lá para me assistir meus jogos que eu gravei. Muito ruim, cara. Mas sabe quanto é, José? 94, cara. Por exemplo, a gente, no meu caso, né, que eu acompanhava futebol desde a década de 80 lá, cara, a gente, pô, e Copa do Mundo, a gente comendo aquele negócio, cara. Tem que ganhar a Copa. Quando eu vi o Brasil ganhar a medalha olímpica no vôlei em 92, cara, eu lembro direitinho, vendo a carreata aqui em Juiz de Fora, o Giovani, né, no Bombeiro, eu estava pensando, assim, pô, o Brasil podia ganhar a Copa 94, ter uma festa dessa pra gente, cara. Então, assim, né, acaba A França, em mesmo jogando 2018, mal. jogou bem parecido com o Brasil em 94, ganhou a Copa, cara. Que isso, Foi. cara. Bem parecido. Aqui. E outra, a gente comete uma injustiça em 94, cara. 94, o Dunga e o Bebeto jogaram demais, cara. Jogaram muito. Dunga, porra, eu não tenho dúvida. Não, o Aldair e Márcio Santos também. Também. Bom, mas chegaremos em 94. Beleza, moçada? Valeu, deixa o like aí. Valeu, galera. Se inscreve no canal. Valeu. Tamo junto, abração, valeu. Um abraço valeu, aí, valeu. gente. Valeu.